Salve, salve, nação Alviverde, trazendo mais um vídeo para vocês aqui, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, já nos apoie, deixando o seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em jogo aberto, comentando tudo sobre o Verdão, que tem um jogo muito importante aí no sábado contra o Capivariano, e também falar um pouco sobre reforços que podem pintar nessa janela, né? Uma proposta que teve aí para o Luiz Henrique, a chegada de Nino, que está próximo aí, né? E também a possível chegada de Danilo e muito mais. Assista ao final e não perca nada. Sem mais enrolações, galera, fica algum vídeo aí. Que é líder do Brasileirão, é o primeiro colocado na tabela da Série A. E além disso, agora tem o Capivariano, pensando na estreia de John Arias. Segue o líder, Já vimos ele sorrir, se irritar, ser campeão, ser vice. Acompanhamos de tudo porque ele está aqui há muito tempo. Abel Ferreira se tornou ontem o quinto técnico mais longevo do futebol brasileiro. 5 anos, 3 meses e 15 dias. Hoje, 16. Superou o Tele Santana no São Paulo e foi homenageado pelo filho do mestre. Países na Europa até não é tanto, mas aqui para o Brasil é um marco muito importante que há muito tempo não se vê, ou seja, 30 anos. O que ele fez e com a idade que ele tinha e naquele tempo foi algo extraordinário e nós aqui procuramos, dentro de um clube como é o Palmeiras, já sabemos quais são as virtudes e os defeitos uns dos outros, mas há uma coisa que eu acho que eles reconhecem em todo o trabalho que fazemos aqui dentro, é dotar uma equipa super competitiva para poder lutar em cada competição para vencer. Desde que Abel Ferreira assumiu o Palmeiras, alcançar as quartas de final do Paulistão virou quase um protocolo. O Verdão participou das últimas 5 edições de mata-mata do estadual e amanhã vai para a 6ª consecutiva. Com o português no comando, o time avançou todas as vezes. Amanhã é contra o Capivariano e com força máxima. Uma provável escalação tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Andreas Pereira, Marlon Freitas, Alan e Maurício. Flaco Lopes e Vitor Roque. E no banco de reservas tem um colombiano, no jeito para estrear. Agora é conseguir chegar o melhor preparado para o primeiro jogo. Como falei, ansioso por essa estreia, ansioso por escrever minha história aqui no Palmeiras e que ela seja cheia de títulos e de coisas boas. O outro lado da história também é de coisas boas e de longevidade. O técnico Hélio Cizenando vive a 5ª temporada no comando do Capivariano. Contra o Palmeiras, o time vai disputar as quartas de final pela primeira vez em 107 anos. Essa classificação foi muito esperada, né? Foi muito sofrida. Corremos pra caramba, ainda mais com um jogador a menos, né? Mas a gente não deixou de acreditar. Os 11 do time de Capivari devem ser Guilherme Nogueira, Ricardo Cerqueira, Otávio, Wendel Lomar e Tarcísio. Carlos Eduardo ou Felipe Azevedo, Bruno Silva, Tiaguinho e Ravanelli, Vinícius Popó e Baianinho. Por mais que a gente já conhece, né, a história do Palmeiras, a história do Abel, mas é estudar, trabalhar muito e nada é impossível. Enquanto isso, fora de campo, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo vai julgar Abel Ferreira e Luide pelos comportamentos no último derby. O treinador por bater palmas de forma irônica depois de levar cartão amarelo e o jogador por acertar uma bolada num torcedor rival. A pena para os 2 casos pode ser de suspensão de 1 a 6 partidas. Andreas Pereira, que cavou a marca do pênalti antes da cobrança de Depay, não foi denunciado pelo TJD. E aí, Ronaldão, você viu isso? Fecha. Tá denunciado o Luigi e o Abel, mas o Andreas Pereira... A imagem passou no mundo todo e ele falou que limpou a chuteira na cara do tribunal. Fecha o tribunal aí. Tava suja. Vocês não estão fazendo nada. Meu. Vai pro carnaval e larga. Vocês não estão fazendo nada. Uma vergonha. Ronaldo. TJD é uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Quando o Olim tava aí, tinha um pouco de vergonha. Agora acabou a vergonha de vocês aí.
Daqui a pouco se reencontram, então. Acabou a vergonha. E quando jogaram fora aí no Campeonato Paulista, aí ninguém fez nada também. A bola é ruim. E olha só, não é que o Abel e o Luigi serão... Não é que eles serão punidos, eles estão denunciados. Só pra explicar, é no denúncia. Mínimo. Era no mínimo, Rê. Ainda depois vai ser julgado, aquela coisa toda. Agora, pro jogo de amanhã contra o Capivariano, Edu Dracena, é aquela partida em que o adversário vai jogar a vida, tem uma oportunidade, e o Palmeiras precisa consolidar o que se espera dele. Se espera dele e o que vem apresentando, né? Por mais que no último jogo, né, o Abel mesclou o time, colocou um time alternativo, mas antes disso ele vinha mantendo uma base do time titular e esse time correspondeu à altura e é o que a gente espera agora nesse jogo contra o Capivariano, até porque mata, né? Porque só é um jogo, não tem o segundo jogo. Então eu entendo que ele vai manter esse time que ele vem colocando alguns jogos atrás. Eu acredito que o Arias ainda vai ficar no banco de reserva, até mesmo para entrar no decorrer do jogo. Por mais que ele já tenha treinado com a equipe, já vem em ritmo de jogo, porque lá na Europa ainda é meio de temporada. Mas conhecendo um pouco o Abel nesses 5 anos, ele vai de repente segurar um pouco, até mesmo para dar moral para o Maurício também, ou sei lá, com o Alan. Então a gente não sabe qual o jogador que vai sair para de repente o John Arias entrar nessa equipe. Então eu entendo que vai ser um jogo difícil, mas se o Palmeiras jogar o que sabe, consegue passar fácil. Lembrando que a melhor campanha na primeira fase do Paulista foi do Novo Horizontino, comandado pelo Enderson Moreira. E o Novo Horizontino recebe... Agora do Palmeiras, Abel Ferreira sinaliza que o time vai ter mudanças para encarar o Capivariano. Segundo dia de preparação do Palmeiras para a fase de quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão vai ter pela frente o Capivariano no próximo sábado, equipe do interior que alcançou a fase de mata-mata pela primeira vez na história. Nesta quinta-feira, já nessa preparação, Abel Ferreira comandou um trabalho tático e quem participou normalmente mais uma vez foi o John Arias. O colombiano pode fazer a estreia com a camisa alviverde justamente na partida do sábado. A situação dele foi completamente regularizada, ele já apareceu no bid, já foi inscrito no Campeonato Paulista e pode estrear diante do Capivariano. O Palmeiras, na última rodada do Paulistão, foi a campo contra o Guarani com um time misto. O cenário agora para a partida de sábado é completamente diferente, deve ter força máxima em campo, aquele time considerado ideal pelo técnico português. Outra novidade na área técnica tem justamente a ver com o Abel Ferreira. Ele vai voltar certamente ali a ficar na frente do banco de reservas depois de ter cumprido suspensão na última rodada do Paulista. Esta quinta-feira também foi muito especial para o treinador alviverde, que foi homenageado por alcançar a marca de 5º técnico mais longevo da história do futebol brasileiro. O Abel está à frente do Palmeiras há 5 anos, 3 meses e 15 dias, superando aí grandes nomes do futebol nacional, entre eles Tele Santana no São Paulo. O velho, ele ficou 5 anos e 3 meses à frente do São Paulo. Países na Europa até não é tanto, mas aqui para o Brasil é um marco muito importante que há muito tempo não se vê, ou seja, 30 anos. O que ele fez e a idade que ele tinha e naquele tempo foi algo extraordinário e nós aqui procuramos, dentro de um clube como é o Palmeiras, já sabemos quais são as virtudes e os defeitos uns dos outros, mas há uma coisa que eu acho que eles reconhecem em todo o trabalho que fazemos aqui dentro, é dotar uma equipa super competitiva para poder lutar em cada competição para vencer. É com esse mesmo espírito que o Palmeiras agora vai em busca de seguir em frente no Campeonato Paulista com o comando do técnico português Abel Ferreira. Nas últimas 5 edições, já na era do treinador alviverde, o Verdão conseguiu superar essa fase, chegou até a semifinal e agora o desafio será contra o Capivariano. A bola vai rolar no sábado na Arena Barueri.
Pois é, quem cumprimentou Abel Ferreira por ter chegado a esse número como 5º treinador mais longevo na história do Palmeiras, você viu na matéria, foi o filho do Tele Santana, justamente porque o Abel superou o Tele Santana e num gesto aí de gentileza, de cordialidade, ele ligou pro Abel e parabenizou o técnico do Palmeiras por ter chegado a esse número, que é um número realmente importante, 5 anos e alguns meses à frente da equipe do Palmeiras. Agora, te atualizar agora sobre Luiz Henrique. Para repercutir uma informação do jornalista Alexandre Silvestre, ele garante que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar o Luiz Henrique do Zenit. Essa oferta teria acontecido antes do acerto com o John Arias, comprado do Wolverhampton por 25 milhões de euros. Também, segundo Alexandre Silvestre, proposta feita pelo Palmeiras ao Zenit pelo Luiz Henrique foi de 29,2 milhões de euros. Estamos falando de 179 milhões de reais. O problema é que o Zenit só toparia negociar o atleta por 40 milhões de euros ou 245 milhões de reais. Palmeiras não confirma as tratativas pelo Luiz Henrique. E dá para cravar que com a chegada do Arias está completamente descartada uma operação desse tamanho. Luiz Henrique, que pertencia ao Botafogo, chegou a jogar pela seleção e foi comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Temporada atual de 17 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dá para dizer que o Luiz Henrique não brilha como se imaginava quando de sua transferência para o futebol russo. Você, palmeirense, gostaria do Luiz Henrique ou prefere um zagueiro? Ou ainda acha que um volante é mais necessário? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Falando aqui do nosso primeiro tema, Coutinho. Eu vi muita gente falando do Coutinho saindo do Vasco. E aí, como vocês sabem, não é notícia, não é nada. Eu quero só conversar com vocês, quero saber de vocês, sentir o que vocês pensam sobre o tema Coutinho. Por que eu falo sobre isso? Porque nas redes sociais eu vi uma galera pedindo Coutinho. Hoje, mais cedo, no grupo do Apoia-se, já falaram, olha, se prepara, vai ter gente na sua live pedindo Coutinho. No meu grupo de amigos que eu tenho de Palmeiras lá, o Renato Magliari perguntou já, eu quero Coutinho de qualquer jeito. Eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo. A minha opinião eu já deixo pra vocês. Coutinho eu não consigo entender quem acha que o Coutinho pode render. Mas eu quero saber de vocês e ter a enquete na tela. O meu voto seria ou não de jeito nenhum, ou sim com produtividade se fosse um negócio assim, muito baixo, que certamente Coutinho não toparia. Eu quero saber de vocês, enquanto, por exemplo, eu leio aqui o nosso primeiro superchat de volta aqui do Carnaval, do Tipizani. Saudades, zagueiros no Verdão. Em breve falaremos sobre o tema zagueiros também. Por enquanto, vamos manter aqui. Muito obrigado pelo seu superchat, viu, Tipizani? Vamos conversar sobre isso, Marcel. Eu já dei meu voto, as pessoas estão votando aí na enquete. Quero saber de você, Marcel Alcântara. Sim, de qualquer jeito? Sim, só se for produtividade? Ou não, de jeito nenhum? Felipe Coutinho no Palmeiras, o que você pensa sobre isso? Acho que eu tô com a galera nesse, viu, Danilo? Eu acabei já votando também aqui e votei na terceira opção, não de jeito nenhum. Com o máximo respeito à carreira do Coutinho, né? De anos na Europa, jogando bem, em alto nível, no Liverpool principalmente. Mas depois faz muito tempo que o Coutinho não joga num nível aceitável até para times como o Vasco da Gama. Cara, é só de você pensar, né? O Coutinho é ídolo no Vasco. E a passagem dele, a gente pode dizer que foi um fracasso. Entre lesões, entre momentos muito conturbados de não conseguir atuar dentro de campo mesmo, ele ainda no final sai sendo vaiado, sendo xingado por parte da torcida, e a torcida do Vasco que nutre uma simpatia muito maior com ele. Então você imagina ele chegar em um outro clube que não tem a mesma ligação com o Coutinho e que vai esperar dele algo a mais do que uma caneta em cima do GI, que é o lance mais bonito que ele teve desde a volta dele pro futebol brasileiro. Teve ali um jogo contra o Santos também, né? Aquele jogo que o Vasco meteu 6-0, que ele jogou muita bola também. Mas assim, é muito pouca coisa para um cara que já foi o 10 da seleção brasileira, um cara que dividia com o Neymar as atenções e o protagonismo da seleção brasileira, e já desde 2018, talvez, desde a Copa de 2018, ou então um pouquinho depois, ele já não apresenta um nível de futebol que condiz com o nome, com tudo aquilo que já vimos o Coutinho apresentar dentro de campo.
Hoje em dia, não existe mais essa possibilidade, ainda mais num clube como o Palmeiras, um clube que tem o direito de procurar outros nomes. Se dá o direito disso porque não é que vive precisando apostar, né? Precisando fazer apostas. Então, nesse cenário, acho que não faz sentido o Coutinho no Palmeiras. O Palmeiras acabou de contratar o John Arias, pagando 25 milhões de euros. Vai pegar Coutinho para poder fazer parte do elenco, para poder rodar um pouco, pagando, não sei, num cenário mesmo de produtividade, eu acho que não faz sentido. Acho que seria alimentar uma falsa esperança de que um dia ele vai voltar a ser o que já jogou e nesse momento não é aquilo que o Palmeiras precisa e nem é prioridade também um meia ou 10 clássico que pouco existe no futebol mundial. Pois é, o Fabrício Pedrini fala aqui algo parecido no que você falou, né? Ele manda aqui, tô colocando aqui na tela, deixa eu ver se aparece aqui. Aí, ó, apareceu. Jamais, o cara não aguentou uma cobrança da torcida do Vasco, que é o time dele de coração. Vai aguentar jogar no Palmeiras? Coutinho, se for continuar jogando, tem que ser numa MLS ou na Arábia Saudita. É o que diz o Fabrício Pedrini, que eu sempre agradeço por ser membro do canal, como vocês podem ver pelo selinho do lado do nome dele. A minha opinião é bem parecida com a do Marcel. Olha que eu odeio concordar com o Marcel, mas vou fazer o quê? Vou discordar aqui só por esporte. Eu concordo com o que ele falou. Acho que o Coutinho não aguentou tanto a pressão, nem mesmo no Vasco, onde teoricamente a gente imaginaria que ele teria que a torcida teria mais paciência com ele. E digo mais, tem uma questão aí, né? O Coutinho, ele foi xingado, não é que a torcida perdeu, não, foi ei Coutinho, pá. Imagina a torcida do Palmeiras se ficou perto de xingar o Veiga, que ganhou tudo pelo Palmeiras. Ficou perto não, muitas pessoas xingavam o Veiga mesmo, isso mais em rede social, é verdade, mas xingavam. Imagina o Coutinho. Então eu também tô com você, com a maioria aí que tá votando. Eu queria sentir o termômetro, porque como eu sempre digo, aqui é uma comunidade, a gente discute, a gente debate, e aí eu queria saber de vocês. Eu digo mais, se fosse para falar do Coutinho, eu preferia continuar com o Rafael Veiga, aliás, viu? Acho que poderia ser, né, continuar com o Rafael Veiga. E aí o Fábio Alves diz, Coutinho jogador de Série B. O Hamilton Bordim diz, Coutinho é um outro Lucas Moura. E o Gustavo Bandeira manda um superchat com algo também importante. No momento que a gente está chegando aí à marca dos 300 likes, poucos likes, porém, vambora. Começo de carnaval. Então é isso, galera. Chegando mais um fim de vídeo aqui no canal. Falando um pouquinho aí sobre o jogo contra o Capivariano, né? Amanhã. Falando um pouquinho sobre reforços, sobre a chegada de Nino aí, que o Palmeiras segue, né? Monitorando aí, né? A preferência é um zagueiro. E também falou um pouquinho sobre a proposta que fez aí, né, para Luiz Henrique, né? A gente sabe que o Palmeiras não vai desistir desse jogador. É um jogador aí que eleva o patamar de qualquer time que ele estiver. A gente viu o que ele fez no Botafogo, o que ele fez na seleção brasileira. Então, imagine um time com Luiz Henrique de um lado, Arias do outro, lá na frente, Flaco Lopes ou Vitor Roque, né? Os dois lá na frente também, no meio ali Andrés Pereira, Marlon Fleitas. É um time excepcional, gigantesco. Aí você vê a reserva, tem Maurício, que pode entrar, né? Se contratar Coutinho também, fica algo surreal, né? Também tem Danilo que pode voltar aí, né? Que ele tem esse desejo de voltar para a academia, né? Para o Palmeiras, e o Palmeiras também tem esse interesse de trazer esse jogador de volta, um jogador excepcional, que pode jogar de 5 ali, de um volante, né? E também que tem muito vigor, né? Então, ele realmente representa aí o Palmeiras. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Porque o Palmeiras está formando uma seleção, uma máquina, né? E a tendência é ganhar muitos títulos esse ano. Se você gostou do vídeo, galera, já deixe seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.